Fala pessoal, bora bater um papo legal aqui no nosso canal MOTV. Já se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like, tá bom? É importante que você deixe seu like aqui neste conteúdo para que ele tenha aí uma relevância e acabe sendo também oferecido para outros internautas que estão no YouTube, mas que ainda não conhecem o nosso canal MOTV. Eu sempre repito, eu me chamo Moisés Oliveira, sou jornalista, sou também radialista e repórter. Hoje estou, trabalhando na TMC, mas temos aqui o nosso canal, a gente faz aqui o nosso comentário, falamos sobre as partidas, fazemos também pré-jogo, pós-jogo, então fique à vontade para ter conhecimento desse canal que promete, claro, levar muita informação com qualidade, com muito respeito com você que está aí do outro lado neste momento, na sua casa, tá com os amigos, apresenta esse conteúdo para ele, tá bom? É importante, porque iremos falar muito do trio de ferro da capital pernambucana. E quando tiver um assunto nacional e relevante, claro que a gente vai falar aqui também neste canal. Olha, o papo daqui é um resumo sobre a quinta-feira dos nossos clubes, tanto do Santa Cruz, do Náutico e também do Sport. O Sport venceu a primeira no Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu a segunda, é o líder isolado, e o Santa Cruz empatou, né, com o Maguari pelo placar de 1-1, e o Santa Cruz está na vice-liderança com 4 pontos conquistados. Então, tem muitos assuntos aqui que iremos abordar a partir de agora neste canal. Então, mais uma vez, se inscreva, ative o sininho. E vamos para o resumo desta quinta-feira, começando e falando do Leão da Praça da Bandeira, porque o Sport tem uma novidade, tá? O torcedor tomou conhecimento hoje que o Sport renovou com o atacante Zé Roberto. Pois é, vale lembrar que o Zé Roberto, ele no ano passado não jogou por conta de uma lesão, uma lesão muito séria, por sinal, de LCA, tá? Que ele teve. E, no caso ali, uma lesão cruzado e sutura dos meniscos lateral e medial do joelho esquerdo. Veja que é um palavrão bem grande, né? A lesão que ele sofreu, que para falar tem que ser bem devagarinho para você entender. Então, diante dessa lesão séria que ele teve ali no joelho, o atleta desfalcou o Sport, perdão, ainda na Série B, né? Ele já desfalca o Sport da Série B de 2024 e em 2025 existia ali por parte da direção rubro-negra, do departamento de futebol, do departamento médico, que o atleta estivesse recuperado, se conseguisse se recuperar e jogar e ser importante para o setor de ataque. E ele fez falta, tá? Fez muita falta mesmo, que o Sport teve que se virar com o Pablo, com paciência, tá? O Derek já chegou na reta final, então acabou se achando o Ronaldo e foi dispensado, mas ele fez muita falta para o Sport. E aí, o Leão da Praça da Bandeira renovou esse vínculo agora até o final deste ano. Alguns torcedores gostaram, outros não. Ficou naquela porque renovar com um atleta que não joga há mais de um ano, mas o fato é que ele é um cliente, né, do DM do Sport, tá? Então, o Sport entende que ele pode entregar recuperado, inclusive está treinando, e ele pode ser importante para essa temporada e vai ser. Se ele conseguir entregar aquilo que ele fez no campeonato de 2024, ele vai ser muito, mas muito importante para esse esquema ofensivo do Leão para essa temporada. Então, é esperar. Vale lembrar que a última partida do Zé Roberto foi no dia 4 de novembro de 2024, pela 35ª rodada da Série B daquele ano, foi quando ele teve a lesão, tá? E de lá para cá, o homem viveu muito, mas mesmo foi no DM. Então, contrato renovado até 2026, ou seja, até o final deste ano. Outra informação que também foi trazida, nesse caso aqui foi pelo NE45, trouxe essa informação, que o Sport está muito próximo, tá? De fechar com Iago Felipe, ex-Mirassol, é um meia, tá? Um atleta de 30 anos. Na temporada passada foram 19 partidas com a camisa do Mirassol.
ele deu ali uma assistência, né? E é um jogador que atuou também no Bahia, tá? Entre os anos de 2023 e o início de 2025. É um jogador experiente para o setor de meio de campo e que o Sport tem ali o interesse. O Iago Felipe, ele tem passagem, além do Bahia, pelo Botafogo, Flamengo, passou também ali no Figueirense, jogou na Espanha, no Fluminense, no Goiás, no Vitória. Então a gente está falando de um atleta que é muito experiente, né? E o Sport está negociando com esse atleta, segundo o Pedro Maranhão, do NE45. A informação foi dada pelo Pedro e a gente está aqui reforçando a fonte, então aguardar aí. Inclusive o Sport fez uma proposta por esse atleta, está aguardando um retorno, quem sabe aí, do Iago Felipe para reforçar esse setor de meio de campo, de criação do Sport para essa temporada, né? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Lembrando que o Sport já oficializou o goleiro House, o lateral esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel, né? E o atacante Marlon Douglas. E o meia Max, aquele que eu já falava em outras resenhas, ele já treina no CT, né, José de Andrade Médici, mas ainda não foi oficializado. E tem também a questão do Benevenuto, tá? Que está muito bem encaminhado, que é o zagueiro que estava no Fortaleza, rescindiu com Fortaleza e deve ser oficializado a qualquer momento pelo Leão da Praça da Bandeira. Olha, torcedor rubro-negro, para a gente encerrar essas informações do Sport desta quinta-feira, o Sport deve ir com um time sub-20 ou até mesmo com uma mesclagem entre os jogadores do profissional e do sub-20 para o clássico contra o Náutico. Essa partida que acontece no domingo, às 18 horas, nos Aflitos, terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Então, realmente, fica aquela dúvida ali, né? Se é isso mesmo, se vale a pena ir com o sub-20, porque o sub-20 venceu o Retrô, aí se criou uma expectativa em cima desse sub-20. É importante? Mas é um clássico. Eu não sei se o Sport poderia se arriscar dessa maneira, mas se entende que faz parte de um projeto, de um planejamento, visando coisas maiores lá na frente, beleza. Se é isso, tá ok. Mas se realmente for porque o profissional ainda não está preparado, aí é perigoso. Porque, veja, é um profissional que está treinando e não está ainda preparado. Roger Silva não está preparado ainda. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. O fato é que o Sport está estudando colocar em campo o sub-20 ou até um time mesclado. Eu acho que se for para colocar o sub-20, coloca o time que jogou. Esse negócio de mesclar também não vai ser muito legal não, porque não tem entrosamento, né? Eu acho que se for para colocar, coloca o time que jogou mesmo, entrega a Jesus, porque o Náutico, na minha opinião, já era favorito com o profissional, porque será o primeiro jogo do profissional do Sport. E se for realmente o sub-20, aí é que o Náutico vai ser favorito mesmo, jogando em casa, nos Aflitos, no domingo. E já que a gente está falando do Náutico, o Náutico treinou hoje, né? O Sport se reapresentou também com a garotada, mas o Náutico treinou hoje com os atletas alvirrubros, né? Os treinadores do Náutico, o Guilherme dos Anjos e também Hélio dos Anjos, eles realizaram ali um trabalho sem a presença da imprensa no CT Wilson Campos, nessa tarde, e a expectativa mesmo é a volta do Wendson, o volante, o Wendson, né, que desfalcou o Náutico na partida contra o Decisão. Inclusive, as críticas também vieram ali da comissão técnica para os atletas, tá? O próprio treinador, Guilherme dos Anjos, ele falou que os alvirrubros, eles tiveram sim esse controle da partida em alguns momentos, tiveram a posse de bola, mas pecaram pelo preciosismo, ou seja, querendo fazer o gol debaixo da barra. E dava para ter jogado bem melhor, né? O Náutico não jogou bem, tá? Principalmente quando você tem ali, né, o poder de ter a bola, né, o controle dessa bola, o Náutico não soube aproveitar as oportunidades. Então isso foi criticado. Outra falha também que a gente percebeu que quando o Náutico vai para o ataque, deixa muitos buracos, ou seja, quando você joga com um time que ele joga numa linha baixa, tá? E o Náutico faz uma linha alta, uma pressão, o Náutico fica desresguardado lá atrás, tá?
o Náutico fica sem defesa. Então isso precisa melhorar. Isso é posicionamento dentro do campo. Tem peça sim para isso, tem qualidade para isso, só que não pode dar esse vacilo que deu contra a equipe do Decisão para tomar aquele gol no contra-ataque. Então, se você toma um gol daquele no contra-ataque é porque o time se perdeu na marcação. Eu sei que tem que ir para o ataque, se você tem uma cobrança de escanteio, se você tem uma cobrança ali de falta, você não pode colocar todo mundo no ataque e simplesmente se jogar no ataque e não deixar ninguém, pelo menos um, na sobra. Coisa que o Náutico não fez. Então, um erro de marcação. O Náutico também deu muitos espaços ao time do Decisão. Então, se fizer isso contra o Sport, independente se vai ser sub-20, mesclado ou time profissional, o Náutico pode tomar um prejuízo, pode tomar ali alguns gols. Então, expectativa é pelo retorno do Wendson, que é o volante. Se caso o Wendson realmente estiver ok, que ele teve ali um desgaste muscular, foi poupado, acredito que ele vai estar à disposição. A tendência é que o Samuel Félix saia do time e aí tenhamos ali o Ramon, o Wendson e o Dodô, tá? Então essa deve ser, se caso realmente o Wendson estiver 100% para o jogo de domingo. Temos aí hoje, que foi o dia de trabalho, não regenerativo, amanhã, sexta-feira, sábado e aí o dia do jogo. Então, creio que ele vai estar, sim, à disposição para esse duelo. É começo de temporada e esse desgaste é normal entre os jogadores num futebol que a gente sabe que é intenso, é uma intensidade muito alta. E a gente está falando do futebol profissional. Então, isso é muito comum e normal entre os jogadores, essa questão de um desgaste muscular de uma partida para outra, uma vez que está iniciando agora a temporada do Náutico, o Náutico está 100%. Inclusive, para esse jogo, a Federação Pernambucana divulgou hoje a arbitragem, né? Quem apita a partida é o Diego Fernando Silva de Lima, auxiliado por Bruno César Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior. O quarto árbitro é o César Pereira Leite. Então, a arbitragem, pelo menos, já está escalada para esse duelo. E vamos falar agora do Santa Cruz, da quinta-feira, Coral. Sim, qual é a novidade do Náutico? O Náutico respondeu ali uma provocação do TJD e concorda com o TJD que não pode haver a presença da torcida visitante nesse jogo, tá? A expectativa é para um retorno. O julgamento acontece nesta quinta-feira. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não tem um resultado, tá? Então, se você está vendo esse vídeo agora, pode acontecer do resultado já ter saído. O fato é que o Náutico concorda, sim, com o TJD, né, que não pode ter a presença da torcida do Sport no jogo de domingo. É isso. E mais uma informação, o Náutico continua ali no mercado, claro, observando, busca um lateral esquerdo, busca um zagueiro, um meia e também um atacante. Bora falar do Santa Cruz, que também se reapresentou hoje, sem a presença da imprensa. Fez um trabalho de regenerativo, porque o tempo é muito curto. O Santa já joga no sábado, de 17, contra a equipe do Vitória das Tabocas, jogo que acontece às 17 horas na Arena de Pernambuco. Muitas críticas, e não é para menos, né? O segundo tempo do Santa Cruz foi horroroso, né? A torcida pegando no pé, principalmente ali de jogadores como o atleta Pedro Costa, o Rodrigues, né? O Matheus Regis também. Então o torcedor não poupou ninguém, apenas o Rock Kennedy, que fez boas defesas no segundo tempo. Então o Santa se reapresentou hoje sem a presença da imprensa. A expectativa é que o Alex Juan já esteja à disposição, porque ele estava na transição, então a expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo de sábado. Caso ele não esteja, o lateral esquerdo, Alex Juan, é muito provável que para a quarta rodada ele já esteja 100%, tá? Então a expectativa é essa. O Jansson deve ficar fora mais uma vez, né, desse jogo e só deve aparecer sendo relacionado lá para a quinta rodada. E tem outra situação também envolvendo o departamento médico, né? O Ariel está lá, a diretoria entende que ele vai conseguir se recuperar, mas, querendo ou não, é muito tempo, né? E mesmo assim, o Santa não pensa em trazer um centroavante. Tentou aí Gilberto, mas não andou. A ideia do Santa é trazer um atleta de lado, né? Um extremo ali que vai pelo lado, né? Que joga ali pelos lados. Então, a tendência é que o Santa não contrate um centroavante, continue esperando o Ariel, mas que busque um atacante de lado para essa temporada de 2026, né? Para reforçar esse setor ofensivo. Renato já tem 2 gols com a camisa do Santa,
tem se destacado nesse começo de campeonato pernambucano. O Santa Cruz volta aos trabalhos amanhã, porque amanhã é o último dia, né, de trabalhar. Na verdade, como o intervalo é muito pouco, veja que o Santa jogou na quarta, fez um regenerativo hoje, amanhã é outro regenerativo, é um treino leve e já joga no sábado. Ou seja, em menos de 4 dias, o Santa já está em campo de novo em uma partida que vale 3 pontos. Então, o campeonato pernambucano é isso mesmo e precisa se adaptar. É isso, galera. Olha, sobre o Felipe Alves, ele não foi relacionado, né, no jogo passado, mas até o momento o Santa não recebeu nenhuma proposta, foi opção técnica mesmo, uma ideia de querer colocar minutagem, né, mas mesmo assim o Gabriel Souza não jogou, mas o Felipe Alves, até o momento, não recebeu nenhuma sondagem, nenhum contato de outro clube, e o Santa tem contrato com ele até 2029. É isso, galera. Tá falado, né? Olha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo. Eu conto com você, tá certo? Obrigado e até qualquer hora. Valeu!